Olá pessoal, o meu nome é Jacqueline e sejam bem-vindos ao Histórias Fantásticas. Hoje trago-vos o vídeo do wrap-up do mês de novembro. Este mês foi um mês muito bom em termos de leituras, tanto em termos de quantidade como de qualidade. O primeiro livro que li neste mês foi After, de Anna Todd, o primeiro livro da série After, e conta-nos a história da Tessa, que é uma rapariga assim bastante certinha e que vai para a universidade e vai viver num dormitório. Ela tem um namorado que se chama Noah e que é tão certinho como ela, e tem uma mãe super controladora. Então a história começa no dia em que a Tessa vai conhecer a escola e vai acompanhada pela mãe e pelo namorado. Então depois eles vão todos juntos para o dormitório da Tessa e quando chegam ao quarto dela apanham um susto enorme, porque está lá dentro uma rapariga com cabelos pintados de vermelho e as paredes cobertas de pósteres de bandas que ela nem sequer nunca tinha ouvido falar. Essa rapariga chama-se Steph. Essa rapariga acolhe-a logo de forma bastante amigável, dá-lhe um abraço e dá-lhe as boas-vindas e faz-lhe logo sentir-se bem-vinda ali, apesar da mãe e do namorado começarem logo a torcer o nariz quanto à rapariga, não é? Por ela ser estranha, ter muitas tatuagens. Enquanto eles lá estão, tocam a campainha e são uns amigos da Steph. Ela vai abrir a porta e dá as boas-vindas ao Nate, que é um rapaz louro e super simpático, que também faz a Tessa sentir-se super bem-vinda. E com ele chega um outro rapaz que se chama Harding, coberto de tatuagens e de piercings, com cabelos compridos aos caracóis e um ar de mauzão, digamos. Esse rapaz não é nada simpático para ela e ela fica logo assim a embirrar com ele, a achar que ele deve ser que ele é uma pessoa mesmo daquelas que não presta. E então é que o mundo da mãe da Tessa desaba, por assim dizer, quando se apercebe que a colega de quarto dela chama rapazes para irem lá e vê o aspecto deles e quer que a Tessa mude imediatamente de quarto. Mas ela diz que não, que quer ficar ali, porque depois ia ser uma enorme confusão para ela estar a mudar de dormitório assim à pressa, já que o ano estava mesmo quase a começar. E a mãe acaba por aceitar que ela fique e vai-se embora e o namorado dela vai também. Nessa noite a Steph vai a uma festa com os seus amigos e convida a Tessa para ir com ela. A Tessa não quer ir porque não faz nada ao género dela, ela quer começar a preparar-se para as aulas, mas a Steph acaba por a convencer e ela percebe-se que tem que sair dali para fazer amigos e por outro lado também para embirrar com o Harding, que começa logo a dizer que ela não vai, e ela, para o contrariar, vai com eles. E então eles vão a essa festa e conhecem outros amigos da Steph e do Nate e do Harding. E aquilo é a típica confusão universitária de pessoas bêbadas e que só estão bem a jogar jogos como Verdade e Consequência e coisas assim, mas sempre que envolvam bebida e coisas assim. Pronto, eu não vou dizer mais sobre a história porque depois vai estragar a vossa leitura se vocês quiserem ler este livro, mas a sério, está mesmo super recomendado, foi uma leitura super viciante, eu li-o mesmo super rápido e dei-lhe 5 estrelas na classificação do Goodreads. Depois desse livro, claro que tinha que ir ler o segundo, porque fiquei completamente viciada, então fui ler After, depois da Verdade, que é o livro 2 da série After, de Anna Todd. Mais uma vez, é um livro que não é propriamente pequeno, mas eu também o li numa questão de 2 dias, ou 3 no máximo, acho que foram 2. E continua a história do livro anterior. Não vos vou dizer nada sobre a história deste livro, porque é a continuação do livro anterior e se eu fosse falar da história, estaria a dar spoilers, mas fiquem a saber que eu gostei tanto deste como do livro anterior. Talvez só um bocadinho menos, mas dei-lhe a mesma as 5 estrelas na classificação do Goodreads. E vocês já perceberam, vocês têm que ler estes livros são tipo espetaculares mesmo, sério, nem sabem o que é que estão a perder. Depois, como estava na onda dos livros rápidos, fui ler A Elite, de Kiera Cass, outro livro que eu devorei. Comecei a lê-lo numa sexta-feira à noite e acabei no sábado depois do almoço. Também não vos posso dizer muito sobre este livro, porque é o segundo da série A Seleção.
e segue o ponto onde o anterior parou. A única coisa que posso dizer é que, como o anterior tinha as 35 candidatas, neste livro já são apenas 6 e a história continua super empolgante, é virar página atrás de página, impossível parar de ler, por isso dei-lhe 5 estrelas na classificação do Goodreads. Depois desse livro fui ler A Escolha, de Kiera Cass, o terceiro livro da série A Seleção. Mais uma vez continua a história do livro anterior, por isso não vos posso dizer muito sobre a história em si. Vou-vos só dizer que eu devorei, tal como devorei os outros dois, e dei-lhe 5 estrelas na classificação do Goodreads. Também é uma série que eu também recomendo imenso. E vocês já se devem estar a perguntar: oh meu Deus, ela deu 5 estrelas a todos os livros que leu este mês. Pouco faltou para isso, a sério. Neste mês li só livros espetaculares mesmo. Depois disso fui ler um livro em e-book que se chama Gabriel e que me foi enviado pela autora, que se chama Chris Lange, acho que é assim que se diz. É um livro de romance, fantasia e erótico e é bastante curtinho, tem 69 páginas. Li-o numa noite, conta-nos a história de uma rapariga. Tem um poder assim um bocadinho controverso. Ela basicamente consegue fazer com que um vampiro deixe de conseguir fazer mal a alguém. Ou seja, os vampiros depois deixam de se poder alimentar de pessoas e não podem mesmo magoar qualquer pessoa. Só que ela, para usar esse poder no vampiro, tem que ir para a cama com ele. Então é assim um poder assim um bocadinho controverso e, como a história é muito pequena, aconteceu tudo assim de uma forma um bocado abrupta e penso que toda essa situação dos poderes e de como ela os ganhou e mesmo de como ela os usa e tudo, podia ser tudo muito mais aprofundado do que aquilo que foi e baseou-se muito em sexo. Pronto, eu não sei, não consigo explicar muito bem aquilo que eu quero dizer, mas penso que se fosse uma história maior talvez eu tivesse gostado mais do que gostei. Apesar disso, dei-lhe 4 estrelas na classificação do Goodreads. Esta rapariga, como sabe que tem esse poder e como usa contra os vampiros, uma noite ela usa contra um vampiro que volta a ir ter com ela, coisa que nunca aconteceu, para lhe dizer que o mestre dele quer conhecê-la. E ela vai ter com ele e sentem logo uma atração imediata um pelo outro. Esse vampiro chama-se Gabriel. Ele é o mestre vampiro daquela área, ou seja, é o chefe de vários vampiros, e ele pede ajuda para derrotar o mestre da área vizinha, que é um inimigo dele, e ela acaba por aceitar. E depois a história segue a partir daí. É bastante interessante e podia ter sido melhor, lá está, se tivesse sido mais aprofundado. Depois disso fui ler Star Wars, a saga completa. Eu já não me lembrava bem da história toda dos filmes, porque já os tinha visto há bastantes anos e já não me lembrava de alguns pormenores. Este livro é uma banda desenhada em capa dura. Acho que a edição em si está espetacular, tem na capa as personagens principais da saga toda. Este livro contém então os 6 episódios da saga Star Wars. Cada episódio tem ilustrações de autores diferentes e por isso tem aspectos completamente diferentes. Os 3 últimos episódios, que são também os mais antigos, têm uma arte que se pode considerar mais rudimentar, como podem ver, por exemplo, aqui, enquanto que o terceiro episódio, por exemplo, que é o mais recente, tem uma arte que é quase um filme, como podem ver aqui por estas imagens, e é muito agradável de ler este livro. Dei-lhe 5 estrelas na classificação do Goodreads, escrevi uma opinião sobre ele lá, em que menciona a forma como eu recomendo que leiam este livro. Se ainda não viram os filmes de Star Wars, se ainda não sabem nada sobre Star Wars, eu recomendo que vocês leiam os livros de uma determinada forma para manter o mistério até ao fim. Recomendo que leiam o episódio 4, depois o 5 e depois leiam o primeiro, o segundo e o terceiro e só por fim ler o 6º. E vocês devem estar a perguntar do porquê de eu vos dizer para ler esta ordem. É que senão vocês vão saber de antemão o mistério todo principal, que é a história de Star Wars. E da forma que eu disse, mantenham o mistério até ao fim. Os 3 primeiros episódios funcionam como um flashback que vos ajuda a compreender melhor o mistério, que vos é apresentado nos episódios 4 e 5 e torna a leitura mesmo super interessante e muito mais
agradável. Seja como for, este livro está muito recomendado. Depois desse livro fui ler The Look of Love, da Bella Andre. Foi-me enviado pela autora o ano passado, por altura do aniversário do blog, está autografado. E este é o primeiro livro da saga de Sullivans, que conta a história da família dos Sullivans. E o protagonista deste livro é o Chase Sullivan, que é um fotógrafo famoso e é o segundo irmão mais velho da família. E uma noite ele está a ir para uma quinta vinícola do irmão mais velho para ir lá fazer uma sessão fotográfica, quando encontra na estrada uma rapariga com um carro variado e ele oferece-lhe ajuda, e ela no início está assim um bocado reticente em aceitar a ajuda, mas acaba por ter de aceitar porque percebe que não consegue tirar dali o carro e estão no meio de uma estrada assim, num sítio um bocado deserto e não estão sequer perto da cidade, então ela acaba por aceitar. Ela chama-se Chloe e vem a fugir de alguma coisa que aconteceu nessa noite e que ela não quer contar o que foi, mas que acaba por ser fácil para nós leitores deduzirmos, mas não vos vou dizer mais nada para não estragar a leitura. É um romance com algumas cenas eróticas e eu gosto bastante deste tipo de leituras leves para descontrair. Dei-lhe 5 estrelas na classificação da Goodreads e adoro o facto desta coleção de livros falar sobre membros diferentes da mesma família e depois ao longo dos livros vamos sempre encontrando duas personagens que já nos são familiares. Depois disso concluí a leitura do Seres Mágicos em Portugal, da Vanessa Fidalgo. Demorei bastante tempo a lê-lo porque é um livro que tenho mesmo que se ler devagar, não nos conta propriamente assim uma história, conta-nos várias lendas sobre seres mágicos que existem em Portugal. Uma coisa que gosto bastante nestes livros da autora é que no meio tem as fotografias de alguns dos locais de que fala a história, embora sejam poucas. E este livro está dividido então por ser mágico de que fala, e por exemplo temos uma parte que fala sobre Pieiras Afadas dos Lobos, e dentro dessa parte temos uma breve introdução e depois encontramos várias histórias lá dentro. Por exemplo, a Mulher Loba, depois assim esta ainda é grandinha, e depois 2, a Gruta da Pieira, 3, o Suplício de Eva, e sempre assim. Lá está, tem que ser mesmo uma leitura que seja para ir lendo aos poucos, e não podemos ler isto tudo seguido porque torna-se um bocado chato e repetitivo. Mas eu acho que estes livros são muito engraçados por um aspecto, é que acabam por ser uma junção de lendas e tradições portuguesas que de outra forma poderiam ficar perdidas no tempo, e assim é sempre uma forma de perpetuar essas lendas e tradições. Dei-lhe 3 estrelas na classificação do Goodreads. O último livro que li no mês de novembro foi Gregor, a Primeira Profecia, da autora dos Jogos da Fome, Susan Collins. Eu, quando olhei para esta capa, fiquei logo um bocado desiludida, porque a parte do símbolo ser tão parecido com o símbolo dos Jogos da Fome, só que em vez de um pássaro ter um morcego, pareceu-me assim já um bocado forçado, a quererem nos carrapachar na cara. Olhem, isto é tipo Jogos de Fome. Vocês não podem, eu vou repetir isto tanta vez, não podem partir para este livro a pensar em Jogos da Fome. Isto e Jogos da Fome são coisas completamente diferentes, que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Jogos da Fome foi uma série Young Adult e isto é uma série infanto-juvenil, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não podem estar à espera uma história idêntica, porque não tem nada a ver. E, no entanto, é uma história igualmente maravilhosa. Da sua própria maneira, é uma história espetacular. Este livro conta-nos então a história de Gregor, que é um rapaz que tem 11 anos e cujo pai desapareceu. Um dia ele saiu de casa e nunca mais voltou, então toda a gente pensa que ele morreu, mas a sua família recusa-se a acreditar nisso. A mãe de Gregor, como ficou sozinha a cuidar dele e de mais 2 irmãs mais novas que ele, ela trabalha todo o dia, então nas férias de verão Gregor tem que ficar em casa para tomar conta da irmã mais nova, que tem 2 anos, enquanto a irmã do meio vai para um campo de férias com os outros jovens da sua idade. Além disso, a avó vive com eles e ela já não está sempre completamente lúcida, muitas vezes nem sequer sabe o nome dele e também chamá-lo Simon. Está num dia de muito calor, a mãe dele foi trabalhar, a avó recebeu uma visita de uma senhora que foi para lá para ficar com ela
e ele está a tomar conta da irmã pequenina e vai à lavandaria para lavar a roupa e leva a irmã com ele. Entretanto, eles estão lá na lavandaria do prédio e a irmã dele mete-se assim por trás das máquinas de lavar a roupa e ele deixa de a ver. Ele vai lá para ver onde é que ela está, não é? E porque acha que ela estava a brincar com as fichas da eletricidade. Então quando ele chega lá, ela está ao pé de uma grade de uma antiga conduta de água que está assim um bocado deslocada e ela cai lá para dentro. A reação dele é tentar apanhá-la, mas como não consegue, vai atrás dela e desce pela conduta de ar. Só que aquilo que ele pensava que ia acontecer, que era deslizarem um bocado dentro do tubo e de repente pararem, não acontece. Eles ficam a cair durante muito tempo. Enquanto finalmente chegam ao chão, não caem assim de repente. É como se tivesse ali uma força de ar que lhes amortecesse um bocado a queda. E Gregor começa a olhar na volta, encontra logo a irmãzinha, que está a ver bichos. E quando ele olha, estão lá baratas gigantes que começam a falar com ele. E sem saber, Gregor foi parar à subterra, onde vai encontrar assim muitos bichos gigantes, como as baratas. Vai encontrar morcegos, ratos, aranhas, bichos assim gigantes que falam e que têm as suas próprias organizações e uma própria cultura. E existem ainda uns humanos que, por estarem a viver debaixo da terra, têm peles transparentes devido à falta de sol. E então Gregor só pensa em sair dali com a irmã, só que eles acabam por ficar ali presos. Os humanos que vivem lá na subterra lhe dizem que ele consta de uma das suas profecias. Então a história segue a partir daí e é muito gira, muito fofa. Fez-me chorar a uma altura, coisa que eu não estava a fazer conta, e penso que nos transmite uma mensagem muito importante sobre tratarmos todas as criaturas de forma igual, por mais pequenas e insignificantes que elas nos pareçam e por mais fracas que elas nos pareçam, por mais diferentes que sejam de nós, somos todos iguais, somos todos seres vivos. E acho que isso é uma mensagem muito importante e muito bonita de se incutir no público juvenil. Dei 5 estrelas na classificação do Goodreads e está mesmo recomendado. Estou ansiosa para que a editora lance os próximos livros desta série, porque isto também é uma série que acho que se chama As Crónicas do Submundo, pelo que eu sei. E pronto, pessoal, foi isto. Foram estas as leituras que eu fiz no mês de novembro. Espero que tenham gostado. Digam-me se já leram algum destes livros ou se querem ler algum deles. Adeus e até ao próximo vídeo. Tchau!